Olá pessoal, meu nome é Thaisa e eu faço parte do PET Biologia da UFVJM. E hoje iremos falar sobre a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. A segunda lei de Mendel diz: o par de fatores responsáveis por uma característica segrega-se, ou seja, separa-se, independentemente do par de fatores responsáveis por outra característica. Então, Mendel queria entender se a herança de uma característica depende necessariamente da herança de outra característica, ou seja, se elas são dependentes. Como, por exemplo, uma pessoa que possui olhos azuis, será que ela precisa necessariamente ter cabelos loiros? Ou essa pessoa que possui olhos azuis, ela pode ter qualquer cor de cabelo? Para entender isso, Mendel tinha em seu laboratório uma variedade de semente de ervilhas e estava analisando duas características, a característica cor e a característica textura. Para a característica cor, temos a cor amarela e a cor verde. E como já vimos na primeira lei de Mendel, a cor amarela é dominante sobre a cor verde. Então, podemos representar a cor amarela com alelo dominante e a cor verde com alelo recessivo. Para a característica textura, temos a lisa e a rugosa. A lisa é dominante sobre a rugosa. Então, vamos representar a lisa com alelo dominante e a rugosa com alelo recessivo. Então, Mendel, em seu laboratório, pegou uma geração de sementes puras, ou seja, geração P, que são sementes que possuem as mesmas características. Então, para a semente ser amarela e lisa, ela tem que ter 2 alelos dominantes para a cor amarela e 2 alelos dominantes para a característica lisa. O mesmo ocorre com a semente verde rugosa. Para ela ser verde rugosa, ela tem que receber 2 alelos recessivos para a cor verde e 2 alelos recessivos para a característica rugosa. E os fatores, eles têm que ser iguais, tanto da semente amarela quanto da semente verde rugosa, porque é homozigótica e elas fazem parte da geração pura. Então, na primeira lei de Mendel diz que os fatores na hora da formação dos gametas, eles se separam, cada um indo para um gameta e voltam a se encontrarem na fecundação. Ou seja, se a gente pegar essa semente amarela lisa, na hora da meiose, ela vai formar 2 gametas. E nessa formação, os fatores eles se separam, cada um indo para um gameta. Os cromossomos homólogos eles não ficam juntos. Então vai um Vzão para um gameta, outro Vzão para outro gameta, um Rzão para um gameta, outro Rzão para outro gameta. E formando assim gametas com uma única possibilidade de genótipo para essa semente amarela lisa, que é Vzão Rzão. O mesmo ocorre com a semente verde rugosa. Na hora da meiose, forma-se 2 gametas e os fatores eles se separam, cada um indo para um gameta, ou seja, os cromossomos homólogos eles se separam. Então vai um Vzinho para um gameta, outro Vzinho para outro gameta, um Rzinho para um gameta, outro Rzinho para outro gameta, formando assim uma única possibilidade de genótipo para esses gametas, da semente verde rugosa, que é Vzinho, Rzinho. Então, Mendel pegou a semente amarela e lisa e cruzou com a semente verde rugosa, tendo então filhotes com genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esse cruzamento deu origem a filhotes da geração F1, chamada de geração parental filial. E todos os filhotes desse cruzamento nasceram 100% amarelos e lisos. E a gente pode provar isso porque ele recebeu um Vzão dominante para a cor amarela e um Rzão dominante para a característica textura lisa. Então, Mendel, olhando isso, ele viu o progenitor, ele era amarelo e liso, e todos os seus filhos nasceram amarelos e lisos. Então Mendel pensou, será que a herança da cor estava realmente ligada à herança da textura?
Então, para ter certeza disso, Mendel autofecundou os indivíduos da geração F1, ou seja, ele autofecundou Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ou seja, ele cruzou 2 indivíduos com esse genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E este cruzamento é chamado de cruzamento de híbridos. E isso é muito importante para descobrir a segunda lei de Mendel, para descobrir realmente se uma característica está ou não ligada a outra característica para existir. Então, Mendel usou o quadro de Pinner para este cruzamento. Então, ele pegou um indivíduo com genótipo Vzão, Vzinho, Rzão e Rzinho. E como eu falei, são 2 indivíduos. Então, vai ser um masculino e um feminino. E como já vimos, na hora da meiose, forma-se gametas. E na hora da formação desses gametas, os fatores não podem ficar juntos, ou seja, os cromossomos homólogos não podem ficar no mesmo gameta. Então, para esse indivíduo, a gente tem 4 possibilidades de genótipos, que é Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. E como são 2 indivíduos, um masculino e um feminino, vai ser 4 possibilidades de genótipo para os 2 indivíduos. E como são iguais o genótipo, vai ser as mesmas possibilidades de genótipo para cada um. Então, a gente vai cruzar esses indivíduos, esses genótipos. Então, a gente vai pegar um masculino e um feminino. Então, a gente vai pegar um Vzão do masculino, um Vzão do feminino, um Rzão, outro Rzão. Aí vai pegar um Vzão com outro Vzão, um Rzão com Rzinho, um Vzão com Vzinho, um Rzão com Rzão, um Vzão com Vzinho, um Rzão com Rzinho. E assim por diante, vamos cruzar todos os genótipos, todos os indivíduos. E aí vamos chegar à conclusão que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nasceram amarelos e lisas. 1, 2, 3 amarelos e rugosas. 1, 2, 3 lisas e verdes. E 1 para verde e rugosa. Então, essa é a proporção fenótipica deste cruzamento, comprovando então a segunda lei de Mendel, que fala que uma característica a característica de um é independente da característica de outro. Então, pessoal, essa é a segunda lei de Mendel, nossa aula de segunda lei de Mendel. Espero que tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima, pessoal.